Oi, como é que tá você? Nós vamos estudar o segundo momento modernista no Brasil. Quais são os pré-requisitos que você tem que ter a essa altura do campeonato? Primeiro, você tem que entender que nos primeiros 20 anos do século XX, o Brasil passou por grandes transformações, especialmente porque agora era república. E nesse sentido, a economia mais forte para dar estrutura para essas mudanças era a economia cafeeira, que a gente vê vigendo no estado de São Paulo. Tudo bem? É importante você saber que nós tínhamos em vários lugares um, uma apoteose de Belle Époque, né, com uma arquitetura ainda muito romântica, muito europeia, como o Rio de Janeiro é chamado a Paris dos Trópicos, e depois nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, que incita a novidade. Uma fase polêmica, complicada, provocativa, que muita gente vai querer responder. E ainda na sequência da fase polêmica, antes da quebra da Bolsa de Nova York, a ideia de duas fases compositivas muito importantes, a Pau-Brasil e o movimento antropofágico. Pau-Brasil resgatando a história do Brasil, com Oswald de Andrade na literatura, dialogando muitíssimo com a Carta de Caminha, por exemplo, e a Tarsila, sua parceira nessa altura, que não participou da Semana de Arte Moderna, mas voltou para o Brasil em 2013 e teve uma parceria com ele de especificamente uns 6 anos, né? Porque entre namoro e o fecho foi bastante tempo. Veio com essa fase para o Brasil com as cores caipiras, o resgate da terra dela, sempre com uma linhagem meio cubista, porque foi aluna de Fernando Léger, e depois, quando eles tomam por bem fazer o movimento antropofágico, que é tão abaporu, tão devorador de todas as vanguardas europeias, mas sempre muito figurativista. Essa é uma verdade. Então, depois dessa fase polêmica, a gente vai ter uma fase muito construtiva, que para alguns não é tão significativa assim, mas nós vamos conhecer. Eu gosto bastante dela. E o que nós vamos ter? Primeiro, a consciência de que o investimento na arte exterior, a Europa, talvez tenha caído um pouco, né? Sim, Tarsila vendeu lá fora, como outros artistas da América. Diego Rivera vendeu bastante nos Estados Unidos, a própria Frida Kahlo vendeu bastante fora também, porque eles iam como uma cultura exótica, primitiva. Mas agora o dinheiro está curto, né? A quebra da bolsa vai ser severo e vai criar muitos valores nacionalistas, porque daí todo mundo fecha-se em si mesmo. Para o Brasil sobrou dois momentos assim: artistas que se agremiaram por conta das condições financeiras e artistas que conseguiram se projetar porque trabalhavam muito também para o Estado. Getúlio Vargas, não se esqueça. Sim, a situação aqui se agravou, o café não vendeu, Washington Luiz tentou queimar café, e aí veio a Revolução Constitucionalista, e São Paulo e Paraná levou uma surra do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, vamos ver o que sobrou para São Paulo. Na realidade, muitos artistas empobrecidos criaram agremiações. São tantas que seria um absurdo você ter que conhecer todas ou decorá-las. Então, eu escolho, faço uma seleção a dedo daquilo que normalmente pode cair nos vestibulares. Até, por exemplo, quando você olha Clube dos Artistas Modernos e Família Artística Paulista, muito está ali envolvido o Mário, a Tarsila ainda. Então, me interessa comentar o Núcleo Bernardelli, que eu já tinha falado dele na aula anterior, que foi um professor da Escola Nacional de Belas Artes que queria modernizar o ensino da arte aqui e não conseguia. Quando ele é mandado embora, ele faz um ateliê numa garagem, gente, e vai ter muita gente frequentando. Acho interessante falar para vocês sobre o Santa Helena, lindo, um grupo de meninos, filhos de imigrantes em São Paulo, que estudou na Escola Masculina do Brás e que limitavam-se assim a mestre de obras, pintores de parede, açougueiros e que vão produzir arte.
A Rosirarte é importante porque é uma queima de azulejos, e até então o azulejo que a gente conhecia aqui no Brasil, a cerâmica, era uma cerâmica barroca vinda ainda da Europa, então é interessante. E falar do Grupo Seibe, para a gente saber que aqui também chegou uma força oriental bonita, com uma abstração que não foi valorizada, foi repudiada, foi taxada, mas a gente precisa saber que ela existiu. Então, vamos para isso e vamos começar pela cerâmica. Eu escolhi a cerâmica porque era um caminho interessante. O menino que fundou essa cerâmica, Paulo Cláudio Rossi Ozir, era de uma família de engenheiros. Ele mesmo estudou na Poli, sim, e a gente vai perceber que ele vai participar, inclusive a família dele, da construção do Teatro Municipal de São Paulo. Não é pouca coisa, não. E aí ele percebe uma demanda por azulejaria, porque na modernidade o azulejo significa uma resistência, uma dureza, uma permanência, entende? Então ele logo saca, até porque no interior de São Paulo nós temos uma argila branca favorável para isso. Até hoje nós temos algumas indústrias cerâmicas por lá. E quem ele vai convidar para fazer a ilustração? Só os grandes, né? O maior e o que a gente vai homenagear aqui é o Cândido Portinari, mas ele ainda vai chamar o Mário Zanini e o Alfredo Volpi, que são dois artistas que eram considerados ingênuos, mas faziam uma cerâmica como ninguém e projetavam para isso também. Então, vamos a isso. Ele vai trabalhar na época do ministro Gustavo Capanema, do Getúlio Vargas, para fazer azulejos para uma edificação muito famosa no Rio de Janeiro, que vai ser o Ministério da Educação e da Saúde. Nós vamos ver, na hora que começarmos a estudar os artistas libertos, com o planejamento do Lúcio Costa. E lá, como era o Rio de Janeiro e essa ideia marinha, vocês vão ver essas ilustrações que vão de conchas até um cavalo marinho. A coisa é linda, olha só, muito bonito. Estão lá, você pode ver no Rio de Janeiro até hoje, em loco. Condições de preservação questionáveis, mas estão lá. Também outro lugar muito bonito que tem o material dele é em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Complexo da Pampulha, que foi desenhado por Oscar Niemeyer. Uhum. E nesse complexo há uma igreja que imita, assim, a gente vai ver depois, as montanhas, para ter uma linguagem orgânica. Oscar Niemeyer adorava a curva em detrimento do Lúcio Costa, que preferia a reta. E nós vamos ter aqui esse abuso de São Francisco. É muito lindo, o traço de Portinari é fantástico. Essa foto é minha, eu fiz em 2008. Eu gosto muito de lá, é lindo. Eu fiz essa um pouco mais próxima para poder enquadrar aqui o santo e por isso teve o corte. Lindas essas pombas todas, né? Num padrão. Eu também acho muito bonito. Branco e azul, sim, as cores tradicionais do azulejo. A Rosirarte escolheu isto. A gente vai ter uma modificação disso no campo das artes, na época de Brasília, com um azulejista chamado Atos Bucão. Ele vai introduzir o ocre, o castanho, o vermelho, o verde, mas a Rosirarte vai trabalhar mesmo muito, muito, muito o branco e o azul. E há produções belíssimas. Eu gosto também de uma outra do Portinari com crianças pulando carniça. Sabe quando uma criança apoia na outra? Só que a condição está tão ruim que a foto era uma vergonha. O patrimônio histórico material nosso está muito comprometido. Então, não dava para aproveitar tanto, fiquei mais com o que tinha. Outro grupo que eu acho interessante falar é o Santa Helena. Santa Helena era o nome de um prédio. É um edifício de 3 pavimentos em São Paulo, onde teve lá o primeiro cinema. E ficava no quadrilátero da Praça da Sé, quando nem a Sé era construída ainda, verdade. E eles alugaram uma sala, porque eles eram formados na Escola Masculina do Brasiliquim. O Rebolo, depois do Rebolo veio o Manuel Martins, o Penac, o Volpe veio ajudando, o Zanini. Então, uma série de meninos, esses nomes todos vão ser sempre assim, tirando o Manuel Martins e o Clóvis Graciano, os outros são todos nomes estrangeiros, sabe? Sim, porque eles eram filhos de estrangeiros que estudavam na Escola Masculina do Brás, que era aquele lugar de ofício, uma zona de ofício para aprender uma profissão. E aí o Rebolo, que era pintor de paredes, queria ser pintor de tela. Não é muito lindo isso? E vai começar a se envolver nessas confecções. Não dava para falar de todos. Se qualquer um desses nomes ou qualquer um dos artistas do Grupo Santa Helena cair na prova da UEL, eles são cobrados como artistas ingênuos. Essa nomenclatura é mais suave do que a outra, que é primitivo. Nossa,
Terrível, né? Só para falar que não tem informação. Então, ingênuo ou naif, né? Que é uma palavra estrangeira de mesmo significado. E eles vão pintando intuitivamente, às vezes o seu lugar, às vezes com algum enquadramento fotográfico, e só um deles ousa saindo um pouco mais da figuração para a abstração, que é o Volpe. E é por ele que eu vou começar, sabe? Porque eles dizem que é o que mais evolui em termos de arte. Volpe era um menininho italiano que adorava quermesse, a festa de San Gennaro e Nossa Senhora de Querupita, entendeu? Só que, e essas festas têm muitas bandeirolas. Vocês já foram numa cantina italiana? Vai uma hora em São Paulo, na família Mantini. É fita para tudo quanto é lado, é batendo colher de pau, é batendo prato. E ele trazia essa alegria na pintura dele. É verdade, no início ele fazia umas casinhas assim mais ingênuas, tal. Aí a hora que ele ganha as bandeirinhas e os mastros, ele cresce. Só que mesmo tendo obras que comprovam que as bandeirinhas são das festas juninas, das quermesses, quando ele entra só nas bandeiras assim, é claro que o crítico vai aproveitar para falar que ele alcançou uma abstração, porque as bandeiras deixam de ser, vira uma série, vocês percebem? E tem um quê geométrico, há um certo equilíbrio de cor. Eu adoro essas bandeiras. São lindas, não são? Eu olharia para ela todos os dias, porque primeiro também gosto de quermesse. Segundo, porque entendo do que ele está falando. Não é muito alegre? Ai, a gente precisa entender a alegria para observar uma obra dessas, das bandeiras e mastros aqui embaixo. É como se nós sentíssemos o fervilhar da festa, não é verdade? É lindo. Ah, gente, Volpe é lindo. E se cair na UEL, vão falar dessa conquista, de uma abstração, de uma provável abstração, tá certo? E aí vem o Rebolo. O Rebolo é o mais amado dos paulistas, não tem dúvida. E quando você entra no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo, tudo que tem lá é Rebolo. Porque ele pinta São Paulo antes de São Paulo ser a cidade, com os rios retilinizados. Então, tem essa paisagem quase que rural, uma paisagem realista. Lembra até um pouco a escola de Barbizon, só que com a pincelada mais solta, quase impressionista. Aqui nós temos um cambuzizeiro, um pé de uma fruta verde deliciosa, cítrica, que se faz suco. É, deliciosa ela por si só, não é, ela é bem cítrica, o suco é bom. E aqui vocês estão vendo, não há muita a perspectiva, a pincelada, ela não é homogênea, ela também é solta, a gente também vai encontrar grumo de tinta, é efetivamente um aprendiz, por isso ingênuo. E ele vai, é claro, lutando aí com os pincéis até para forçar uma perspectiva dentro de um enquadramento fotográfico. Rebolo é uma graça, até que ele chega no final da vida fazendo umas paisagens assim, bastante avulsas, tentou imitar uns girassóis do Vincent, mas é ingênuo, ingênuo. Essa é a grande sacada. E o ingênuo ele vai pintar essas situações cotidianas, entende? Uhum. Festinhas, jogo de futebol, reunião com a família, uma pescaria, uhum. Assim, o seu universo. O grupo Seibe também tinha que estar aqui. Seibe é um arranjo formado pelas iniciais de das palavras, que em japonês significa Grupo de Artistas Plásticos de São Paulo. A maior parte deles se formou também na Escola do Brás. E eu vou falar para vocês, é uma pena, mas tem pouquíssimo material disponível online. Por quê? Na época da Segunda Grande Guerra, esse pessoal todo foi perseguido. Perseguido, eles tinham que viver num ostracismo violento, escondidos. E a arte deles também não agradava muito o Brasil. Você sabe por quê? A maior parte deles pensava muito ainda a cultura a partir da cultura nipônica, que fala muito com pouco. Muito com pouco. E às vezes muitas pinturas textuais. Como era Candi, o brasileiro ignorante. Não, o brasileiro ignorante, não todos, mas o ignorante, olhava e falava: nossa, que mancha esquisita. Vê se isso é coisa que se fale. E quando tinha algum estudo e era metida besta, e era preconceituoso, falava que parecia tache. Tache do francês é mancha.
Então, eles sofrerão demais. Isso não quer dizer que eles não tenham deixado aqui uma força vital para outros descendentes pintarem e produzirem. Eu faço homenagem a dois. Manabu Mabi, lindo. Olha que pintura maravilhosa. Como é elementar. Um número reduzido de cores, uma paleta reduzida. Aqui é um autorretrato, né? Uma pincelada mais impressionista. Mas do outro lado ali, o tempo passa. Vocês percebem como ele diz muito? Ele diz muito. Alguma coisa quebrou, rompeu, fica muito nítido a ruptura pela sequência, pelo pertencimento, é muito elementar. Diz não dizendo, não é? Você tem que ter a paciência do olhar. É muito bonito. E Tomi Otaki, que quem não ama, entra na página do instituto dela. Ela começou a pintar depois dos 40. Até os 40 ela não tinha formação. Ah, mas deixou um legado, tem filho, neto, todo mundo mexendo com arte hoje em dia. Ela é fantástica. Olha como ela trabalha com cores, poucas cores numa tela, abstração, e vai trabalhar com escultura. São Paulo está cheio de escultura delas. Como tem algumas mais conhecidas, né, como aquelas ondas em homenagem à migração japonesa, eu escolhi esta. Ela me dá a sensação de ver alguém chacoalhando um lenço de seda oriental. Vocês percebem? Como essa ondulação é leve, como ela é transcendente. Isso é Tomi, gente. Tomi é fantástica. É, fantástica. Enfim, são duas homenagens que nós rendemos para artistas que vão ingressar na contemporaneidade produzindo e que vêm desse grupo que foi tão perseguido, que foi o grupo Seibi. Então, é uma homenagem e a gente sabe se vai cobrar ou não. Gente, a Tomi pode cair com essa ideia de um discurso sutil, de formas elementares. Isso você tem que guardar. E aí observar toda a contextualização do que vão propor sobre ela. E os libertos? O mínimo que você tem que conhecer são esses 5 artistas. Tudo bem? Nós vamos começar da arquitetura, porque todos eles trabalham muito para a arquitetura. Muito. Sim? E qual era a arquitetura de referência até o início do século XX? Claro que eu ia cutucar com o edifício Monroe, aquele que foi derrubado pelo Geisel em 76, com a assinatura do Lúcio Costa, que vai ser o cara que vai fazer um prédio moderno para o Rio de Janeiro. E eles atestaram que isso daqui estava atrapalhando o trânsito, quando na realidade sumiram com mármore e com metal. Cadê o mármore, pessoal, desse prédio? Triste, né? E este é o prédio que vai ser feito. Você não gosta? Não, pera. Tem muita gente que não gosta da arquitetura moderna, especialmente quem defende muito belo, diz que essa arquitetura, quando fica velha, fica feia. Mas ela tem um recurso de engenharia fantástico. Os alunos que são da engenharia, numa hora dessas, vibram, porque olha os pilones. Gente, se você achar que é uma caixa de concreto, olha sobre o que ela está. Concreto e vidro, por favor, porque isso é um pan de verre. Quem está lá dentro vê tudo. É do chão ao teto, tudo vidro. E tudo com basculante para abrir assim e não entrar água em período de chuva. Não é incrível? É um dos prédios mais modernos dessa época, de toda a América, inclusive Estados Unidos. Tá? Porque a gente tem uma escola em Washington que faz assim, arranha-céu, skyscraper, eles falam, né? Skyscraper. Só que, de verdade, nada como essa construção. Quem traz isso para cá? Lúcio Costa era filho de diplomata, estudava no estrangeiro, e lá ele conheceu o pessoal da Bauhaus, especialmente o Le Corbusier, um grande arquiteto. Eu sou apaixonada por um sofá dele, chamado LC2. Depois dá uma pesquisada. Ele faz uma armação toda em metal por fora, e no sofá dois lugares de couro, para você trocar o couro quando fosse necessário sem mexer na armação. Eles são muito utilitaristas, eles querem algo que funcione, que seja funcional, entende? Então, eles agregam muito a linha reta. O Lúcio Costa gosta muito da linha reta. O Oscar Niemeyer vai ser aluno dele, mas com o tempo vai se dissociar, porque o Oscar Niemeyer até fez um poema para a linha curva. Ele gosta mais da curva que da reta.
E foi com base nessa linha reta que o Lúcio Costa vai fazer Brasília depois. Gente, 1956 é arte contemporânea brasileira. Mas como eu já estou falando do Lúcio Costa, vocês já vão ficar sabendo do trabalho dele aqui. Ele planejou Brasília de uma maneira tão inteligente, eu gosto dos conceitos dele. Ele pensava no Cruzeiro do Sul, que orientava o Brasil. E aí a ideia de quem vivia aqui, que são os povos indígenas. Para isso, ele pega e faz a cruz do Cruzeiro do Sul, que é a nossa localização, e depois da cruz do Cruzeiro do Sul, olha só que interessante, ele arranja um arco e flecha. E na sequência, se ele pensa no futuro, ele faz um avião. O resultado é isso aqui, ó. Inclusive, tem que tomar um cuidado absurdo, porque é a única cidade que inteira é patrimônio da Unesco. É a única patrimônio material da humanidade. Fantástico, né? E aí tem gente que construir em volta, quer expandir. Nossa, é complicadíssimo para conservar tudo isso. É claro também que o lugar mais emblemático é este, que tem uma aparente assimetria, mas muito cálculo, com esse espelho d'água que reflete o que vai para cima e para baixo, sempre buscando essa ideia da justiça, sempre buscando essa ideia, sim, que é o Planalto, o Senado e a Câmara. Lindo, não é? Esse é muito futurístico. É muito futurístico e assim é lembrado. Agora, os prédios muitas vezes foram feitos por Niemeyer, a concepção. A que eu mais gosto dele, eu fiz aqui uma homenagem porque não podia ser diferente. A gente viveu mais de 100 anos. Embaixo você tem a Pampulha, com aquela ondulação que imita, porque ele gosta da curva, como eu disse para vocês, que é orgânica, imita as montanhas mineiras, e é onde está o azulejo do Portinari da Rosirate. Aqui é uma homenagem para o olho, que fica no Paraná, uma das últimas edificações dele, e vocês estão vendo essa curva, e aí em Brasília, a catedral. Por que a catedral foi a minha eleição? Porque ela é uma forma muito especial, feita em metal e vidro, que nós chamamos de hiperbólide, entende? O equilíbrio e a junção das forças na física funcionam ali, todas elas muito arranjadas. E a inspiração, sabe qual foi? O movimento de duas mãos se unindo para orar. Ele já pensava num templo ecumênico, apesar de funcionar para a Igreja Católica. E ele pensava nesse gesto da oração. Para enfeitar, para compor a sua obra, ele escolheu uma vitralista incrível, Mariana Peiretti, que vive no Recife, acho que agora já está morta, desculpa, a última vez que tive notícia dela foi em 2011. E ela fez esse céu tão orgânico, é como se trouxesse o céu para dentro do espaço. Se você for a Brasília, toma cuidado com os guias, os cicerones. Eles vão tentar te enganar, falando que esses anjos que foram concebidos por Alfredo Sesquiati são necessários para manter a igreja em pé. Eu ouvi essa besteira quando eu era criança, minha mãe ouviu, meu pai ouviu. Ai, meu Deus, como deixavam inventar tanta besteira? É claro que uma construção hiperboloide, ela é toda bem fixa, não precisa de anjos. Os anjos são ornamentação e são lindos, né? Sesquiati tem uma escultura fantástica e ele tem muitas peças por Brasília. Ele vem aqui como uma homenagem, nós temos banhistas e tal, não é um dos artistas mais focados do período moderno, da segunda geração. Queria que vocês vissem a solução que eles fizeram para os sinos. Muito diferente essa torre, né? Externa e 4 sinos. Não falta nada. Outro artista que vai ajudar a compor não só Brasília, mas também lá o prédio do Ministério da Educação e da Saúde é o Bruno Jorge. Gente, esse cara deu trabalho. Matou um homem, fugiu. Viveu entre a Itália e aqui, sim, é italiano, estudou no Brasil, no Santa Helena, fez parte da família artística paulista, foi para a Itália estudar, e era um queridinho do ministro Gustavo Capanema, que montou para ele um ateliê lá no Hospício da Praia Vermelha, para ele ficar bem quietinho quando ele teve problemas com a justiça. O que ele fazia de tão bom para ser tão protegido? Olha, para o Ministério da Educação e da Saúde, ele fez um monumento à juventude. Vocês estão vendo 2 jovens ali. Dá até para usar numa dissertação, se você quiser. E fez esse guerreiro. Esse guerreiro, ele está hoje sob patrimônio do Itaú Cultural.
Não era um patrimônio público, ele fez para uma coleção particular e o Itaú comprou. Inspirado nesse guerreiro, ele teve uma série muito metal, como foi Candangos lá em Brasília. Olha lá. Ó, percebe? Olha como é o mesmo traço. E aí vem o grande momento. Gente, eu tenho que dar a mão a torcer. Essas formas abstratas que ele coloca não só em Meteoro, como aqui na frente, aqui abaixo, ó, vou pegar o rato, no Monumento da Integração, são lindos. Mas o Meteoro é a escultura mais linda de todo o Brasil, gente. É difícil ter uma coisa mais bonita do que esse. Mármore Piubiano. Ele estudou com um professor holandês que falava sobre poder olhar através da arte. E ele faz isso lindamente. É uma peça linda, gente. Imagina quanto mármore, o peso dessa peça. E colocarem ainda sobre um espelho d'água, ficou muito bem arranjado. Eu acho isso lindo. Olha. Arquitetura moderna. Não perde, assim, para uma arquitetura romântica. Perde. Finisecular, Belle Époque. Eu acho que não. Há muitas pessoas puristas que dizem que essa arquitetura não é arte. É só funcional. Eu gosto muito dela. E agora, dois pintores. Porque sim, um deles, Cândido Portinari, que nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, uma família que vivia do café. E ele vai ser descoberto pintor por um padre, porque o padre contratou uma equipe que ia de cidade em cidade pintando o interior das igrejas, e eles chamavam crianças, porque era com estêncil e perto do rodapé é difícil ficar, né, de cócoras ali fazendo, e Portinari fez lindamente. O padre falou para a mãe que o menino tinha talento para pintura, a mãe ouviu o padre, né? O padre era uma autoridade nessa altura, e ele vai estudar no Rio de Janeiro, e cresce, e tinha mesmo muita competência. O padre estava certo. Vai viver em nome da pintura, deixou mais de 600 trabalhos, mas vai morrer por conta dela, porque ele tinha mania de colocar o pincel na boca e o chumbo fez-lhe mal. Muita gente sofre com o chumbo. Uns morrem, outros não. Depende se tinha o hábito de colocar o pincel na boca, se era descuidado com isso, entendeu? Se ele tem várias tendências. Uma das mais famosas para vestibular é a infância. Ele pinta muitas telas de infância. Normalmente com a saudosista de quem desfrutou bastante da sua. Inclusive, ele gostava bastante de pintar espantalhos, para dizer que ele superava todos os medos, como os espantalhos da lavoura. Normalmente as crianças dele não têm rosto, porque é qualquer criança, sabe? É a infância que está sendo homenageada, é a pureza. Ele coloca a criança jogando bola, criança jogando pulando carniça, criança soltando pipa, criança em roda. Então, e vocês podem ver que em cada uma delas ele tem um traço, às vezes mais, às vezes menos geométrico. Muita gente atribui-lhe, quando ele é muito geométrico, como vocês veem nessa gangorra, alguma tendência ao cubismo. Mas ele não para por aí, sabe? Olha só que lindo. Ele vai trazer vários murais, como esse café, que vai falar da história do seu estado, São Paulo, aqui vinculado com a mão de obra escrava. Olha os membros, as mãos e os pés voltados para esse trabalho na terra, aquele que estrutura a terra. E ele reconhece isso sempre, tanto é que nós vamos ter não só mulato, mas também mestiço. Sim, falando deste homem que sustentou o Brasil. É muito interessante. Dá até para usar numa dissertação, se você quiser. Dá. Vocês percebem as lavouras? O esquadrinhamento lembra a ideia da geometria e por isso dizem que ele tem influência cubista. Só que quando você vem para essa série, Os Retirantes, você vê que ele não é só cubista. Ele é um artista moderno brasileiro completo. Porque aqui nós temos muito de expressionismo. Há uma criança morta ali, chora uma criança morta. Ele vai criticar a fome e ele vai estar muito conectado com a literatura do seu momento, que é o segundo tempo modernista. Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, gente que vai discutir a condição do homem comum. Todos esses que discutem a condição do homem comum e que reclamam do que o governo faz são rotulados comunistas. Com ele não foi diferente. O que é uma pena, não que fosse um problema ser comunista, mas, por exemplo, ele faz um trabalho imenso, um mural, Guerra e Paz, que está na sede da ONU. Na sede da ONU há uma obra imensa brasileira
E ele não pôde ver o trabalho findo, anexado. Mais de 250 painéis produzidos no Brasil, e o macartismo não deixou ele entrar porque era uma verdadeira caça às bruxas. Olha que lindo, de um lado paz e do outro lado guerra. Como a gente reconhece, paz tem a ver com brincadeira, alegria, festa, música, dança, e é exatamente o que eu tenho aqui, ó, crianças brincando na gangorra, virando cambota, cantando num coral, gente plantando e comendo, que é coisa melhor do que paz? E guerra, olha os cavalos apocalípticos, um cavalo, 2 cavalos, 3 cavalos, como se não bastasse muita gente chorando, porque morreram as crianças. Olha quanta mãe com criança morta. Lembra até aquela coisa de Guernica, né? Em que Picasso colocou uma mãe segurando um filho morto. Nunca uma mãe deveria enterrar um filho. E aí, você quer saber o tamanho disto? É isto. Ele não pôde ver. Por quê? Perseguição política. Eu acho isso muito triste. Eu acho isso o fim. Agora, não se equivoque. Ele não pintava só expressionismo ou cubismo. Dá uma olhada aqui. Olha a mãe dele. A mãe dele. Tem gente que pensa que é meio masculina. Não, as italianas prendem assim o cabelo para trás, olha. Percebe? É uma mulher. Não tenha dúvida. É uma mãe. E ali é um grande amigo. Quem? Ai, meu Deus, você não vai ficar agora sem saber, não. É o Cláudio Rossi Ozir, o dono da Rosirarte, que queimava os azulejos para ele. Interessante, não é? E esses olhos baços? Ah, o cubismo adora fazer olho baço. É influência cubista. Muito bonito, não é? Eu adoro. O outro é o Cícero Dias. Ah, o Cícero Dias é puro lirismo, poesia. Começa pintando aquarela com a tia dele lá no Recife. Mas ele vai ganhar muito mundo, vai ser com um painel chamado Eu Vi o Mundo. Ele começava no Recife. O que alguém do Recife vai trazer como resposta à Semana de Arte Moderna? As lendas nacionais, as histórias regionais, entendeu? É isso que ele traz. E às vezes até com uma cultura popular simples. Olha que linda que o sonho da prostituta. Parece que está flutuando o espaço, né? Com algo bem distante. Ele vai para a França num determinado momento da carreira dele, e Picasso, que vai ser grande amigo dele, vai trabalhar para a embaixada, tá? E, inclusive, uma fofoca. Não cai no vestibular, não, mas é uma fofoca rápida. Na época que prendem brasileiros, na Segunda Grande Guerra, antes, um pouquinho antes, na Alemanha, em Baden-Baden, para negociar, os nazistas prendem brasileiros, estrangeiros de toda parte, para negociar em troca de alemães que foram presos na guerra. Ele e o Guimarães Rosa estavam juntos. Guimarães foi embaixador brasileiro, todo mundo sabe, né? Ele também foi preso. Nossa, que sufoco. Picasso o adorava. Assim que Picasso viu isso, falou: Você é o Chagall. Marc Chagall, um artista surrealista francês. O Chagall dos trópicos. Ele estava com dificuldade até para pagar as contas em Paris. Foi Picasso falar para 2, 3 amigos que comprou um quadro dele, comprou nada, ganhou, tá? Todo mundo comprou, não deu um mês, ele comprou um apartamento. Sério? E olha só como ele fez esse painel. É de 1931, antes de ir para Paris. 13 metros, haja fôlego, né? Não tem nem como mostrar tudo para você aqui na tela do computador, porque reduziria e ia ficar muito pequeno. Então, eu peguei um fragmento para você ver as pessoas voando, para você ver essa realidade. O carro de boi com a cena do casamento, a noiva e o noivo, a mãe que ganhou o bebê, as casas que flutuam, as festas populares. Ele vai ser muito comparado com Chagall, e para você ter essa certeza, eu deixei um Chagall aqui, aliás, 2. Olha só a flutuação. Olha as festas populares. Aqui tem um casamento com o bode celebrando a festa, porque é muito erótico, né? O peixe, aquele que vai ser fisgado, é o noivo, foi fisgado. Entende? O bode, como a ideia da sexualização, tocando um violoncelo, que é um símbolo fálico violento, a noiva vestida de vermelho, é muito provocante. É uma história, né, lírica. E ele, vou voltar, tá? Só para você ver. Também tem esses lirismos, ó, a pessoa que flutua e tal. Numa dessa, o Picasso falou: Você é o Chagall dos trópicos. Só que, com o passar dos anos, ele vai deixar um pouco isso e vai. Ele não fecha a carreira com abstracionismo, não. Ele até vai fazer mais figuração, tá? Mas normalmente as pessoas fecham a carreira dele na década de 50 produzindo um abstracionismo formal. O que significa formal? Com geometria. Como vocês estão vendo aqui, ainda com muita subjetividade,
de influência cubismo sempre, de influência neoplasticista do Pierre Mondrian. Esse cara viajou o mundo, gente, ele trabalhou para a embaixada lá fora, não era embaixador, era adido, tá bem? E é isso, eu acho que é importante vocês conhecerem esses artistas, apesar de nós termos muitos, eu fiz uma seleção daquilo que é mais corriqueiro. Na próxima aula a gente vai falar sobre a Bienal no Brasil. Eu vou parar por aqui. Um beijo em queijo.